Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Wrobleski e vamos hoje discutir um pouco a respeito de aulas e de professores. Então, tem chego até mim algumas questões por terceiros relacionadas à posição dos alunos dentro da sala, a forma como os alunos estão reagindo às aulas atualmente. Então, em discussão recente com uma pessoa, ela me trouxe algumas queixas de alguns professores comentando de maneira informal a respeito de algumas queixas que os professores fazem, de que os alunos não estão querendo participar das aulas, que a dinâmica da aula tem mudado muito, que eles estão tendo que trazer as coisas muito mais mastigadas para os alunos, porque os alunos não querem mais explorar os temas, ler textos. E aí eu pensei em gravar esse vídeo falando um pouco a respeito do que eu experienciei durante a minha formação e durante inclusive a minha formação na escola também. Então, desde a escola eu já venho fazendo severas críticas à posição de muitos professores e durante a universidade eu vi coisas semelhantes às da escola e coisas bem diferentes, mas que também são problemáticas. Primeira coisa que eu creio ser importante destacar como esclarecimento durante a escola eu contei nos dedos o número de professores bons que eu tive. Então, eu realmente tive muito mais professores ruins durante a minha formação escolar do que professores bons, mas tive também alguns professores que se destacavam assim, com uma qualidade de ensino muito boa. Eu estudei toda a minha formação de primeiro e segundo grau em escola pública e realmente eu me deparei assim, com professores bastante competentes, pouquíssimos, mas me deparei com professores com uma competência assim, realmente muito grande, e me deparei com professores extremamente incompetentes, mas incompetentes em um nível de que realmente alguém que não soubesse o conteúdo daria uma aula melhor. Já na universidade, eu me deparei com uma grande maioria de professores com muita competência no que faziam. Então, acho importante esclarecer isso. Durante a minha graduação, eu tenho severas críticas a muitas das coisas que eu vivenciei durante a minha graduação e muitos dos posicionamentos dos meus professores, mas, mesmo aqueles que eu critico, eu tenho realmente um apreço muito grande por eles, porque são pessoas que realmente fazem o seu trabalho com grande competência. Não significa que não cometam erros, como todos nós. Então, nenhum de nós, por ser competente naquilo que faz, deixa de cometer erros, e não por cometer erros se torna incompetente em fazê-lo. Então, isso também é importante. Mesmo com várias questões que eu critico muito do posicionamento de alguns dos meus professores, que são poucos, a grande maioria foram excelentes professores, mas ainda assim, criticando o posicionamento desses profissionais específicos, eu aprecio muito o trabalho deles, porque mesmo com esses erros, são pessoas que me ensinaram muito. Enfim, quais são alguns das questões que eu tenho visto e que talvez estejam favorecendo muitas das situações vivenciadas na sala de aula? Claro que existe todo um contexto social, existe toda uma relação de outras questões, mas eu vou falar realmente do que eu vivenciei e percebi da prática dos professores especificamente. Uma das coisas que eu vi, o que eu vou estar falando aqui serve para qualquer curso. Eu vou estar falando a partir da experiência que eu vivenciei em psicologia, mas qualquer curso passa pelos detalhes que eu vou estar apontando aqui. Uma das coisas que eu vivenciei e que me incomodaram muito e que é um grande problema em muitas áreas em relação a alguns professores é querer realmente abarcar o mundo de conteúdos. Então tem muitos professores que muitas vezes até mesmo por apreço à área que estão ensinando, querem repassar o máximo de conteúdo para os seus alunos. Eu tenho um problema com a palavra alunos, quem conhece a etimologia dela sabe o porquê. Mas essas pessoas elas querem repassar para os estudantes o máximo que podem de conhecimento da sua área. E elas perdem de vista que isso não é o mais importante. O mais importante não é a quantidade de conhecimento que eu repasso para os estudantes daquilo que eu aprecio, mas sim o apreço que eu tenho por aquilo.
É muito mais importante eu demonstrar para esses estudantes o porquê aquela área me chamou a atenção, quais são as bases filosóficas daquela área que cativam e me conquistaram, que cativam a minha atenção, que me fazem procurar saber mais a respeito dela, do que enfiar conteúdo garganta abaixo desses estudantes. Porque quando você repassa a paixão que você tem pelaquela área, quando você esclarece o porquê aquela área te chama a atenção, se o estudante for cativado pela paixão que você tem por essa área, se o estudante entender as bases filosóficas da tua área, ele vai procurar o conhecimento por fora. Ele não precisa que você encha ele de informação. Eu vou dar como exemplo uma situação que eu vivenciei, que foi com uma professora que foi quem me direcionou no existencialismo sartreano. Eu havia tido um contato inicial com o existencialismo. Esse contato me foi de certo desapreço. Então eu não gostei muito da forma como ele me foi repassado inicialmente. E ao essa professora entrar para dar aula para mim e eu saber da vertente existencialista dela, eu fui pedir para ela, olha, tem como me explicar um pouco mais a respeito do existencialismo? Justamente por eu ter esse desapreço e por eu não dar conta de compreender. E depois de compreender, eu entendi que esse desapreço vinha de julgamentos que eu fiz inadequadamente de alguns conceitos, devido a ter sido exposto para mim de uma maneira rápida demais e um tanto quanto falha inicialmente essa teoria filosófica. E aí essa professora sentou comigo e me explicou. Ela me explicou por volta de 1 hora a respeito do existencialismo, conversando a respeito do que é a filosofia sartreana, qual é o posicionamento do existencialismo, como que o existencialismo funcionava em clínica. Mas ela não me encheu de informações. Ela não veio me contar quem foi Sartre, as datas de que Sartre nasceu, que Sartre morreu. Não. Ela simplesmente repassou o porquê a filosofia existencial a encantava. E a encanta, imagino que até hoje. O porquê que ela se atrai por essa área. O porquê que essa área desperta nela o desejo de conhecer e de aprender mais. Foi isso que ela me repassou. Qual foi a minha primeira atitude ao sair da sala de aula depois dela ter me explicado isso? E pegar um livro do Sartre para ler. E o que vocês veem de conteúdo que tem disponível no nosso canal, apesar de eu não estar produzindo mais na área do existencialismo por ter voltado a minha atenção mais para a psicanálise, mas o conteúdo que vocês veem no canal a respeito do existencialismo é fruto dessa discussão que eu tive com ela, que me fez ir atrás de vários livros. Depois de ler o primeiro livro do Sartre, eu fui ler artigos científicos, aí eu comecei a ler vários autores da área. Então ela não precisou me entupir de informação, ela não precisou me dar aula por 1 ano para eu aprender sobre existencialismo. Ela só precisou me explicar a base do existencialismo e o porquê o existencialismo cativava ela. Isso foi o suficiente para que eu mesmo fosse atrás das informações. E isso os professores estão perdendo de vista. Então os professores tentam socar o máximo de informação nos seus alunos, ao invés de simplesmente explicar qual é a base daquele conteúdo ou daquela área e o porquê que eles se interessam pelaquela área. E aí qual que é o outro problema que faz com que os professores não consigam explicar o porquê eles se interessam pelaquela área? Porque muitas vezes não se interessam. Tem muito professor hoje dando aula no que não aprecia, dando aula sobre coisas que detesta. E isso também é um problema, porque isso acaba fazendo com que é óbvio que os seus alunos não vão querer aprender o conteúdo, é óbvio que os seus alunos não vão se interessar. Se nem você se interessa pelo que você está explicando, por que eles vão se interessar? Outra questão que é importante falar a respeito disso, de socar conteúdo nos alunos, é o planejamento de aula. Todos os professores eles precisam fazer um planejamento de aula. Então, quando você vai ministrar uma determinada matéria, seja na universidade ou na escola, na universidade esse planejamento é muito mais flexível, tem uma base em cima da qual se construir, mas é muito mais flexível do que na escola. Na escola você tem um engebramento. Tá, esquece, eu não vou conseguir pronunciar isso. Mas você tem atravessamentos de muitas questões que fazem com que você seja bem mais engessado nas possibilidades
do que escolher para ministrar para os teus alunos. Mas ainda assim tem muita brecha que não é aproveitada pelos professores. Agora, na universidade, você tem uma liberdade bem maior para estar planejando as aulas e o conteúdo. E aí muitos professores, nessa ânsia de socar informação nos seus estudantes a respeito daquilo que apreciam, fazem um planejamento de aula para 2 anos, querendo dar isso em 1 ano. E para ele não, em 1 ano eu consigo fazer isso. É o que eu mais tenho visto. Isso foi uma das coisas que eu mais vivenciei na universidade. Professores completamente sem nenhuma noção e nenhum senso de quantas aulas ele tem durante o ano e de como planejar o conteúdo que vai dar nessas aulas. Assim como tive professores ótimos que tinham um planejamento bastante claro, bastante sóbrio e que inclusive terminaram o seu planejamento de aula antes do fim das aulas e aí chegou, no caso, esse professor para nós e olha, a gente encerrou o nosso conteúdo, o que eu tinha feito no planejamento de aulas. O que vocês querem ver a respeito dessa área agora? E aí você abre brecha para de fato os alunos participarem, para eles dizerem o que eles querem aprender a respeito daquele assunto, daquela área. Depois de já ter tido um ano inteiro de aula, no meu caso as aulas eram anuais, ou no caso de um semestre, depois de você ter tido um bom tanto de aulas e conhecer a respeito daquela área, você pode escolher o que de fato você quer estudar a mais daquela área. Então, esse é uma grande questão. Das duas, umas. Ou você faz um planejamento de aulas adequado ao tempo que você tem, e não pensando enquanto você dá conta de dar de aula, mas sim enquanto os teus alunos dão conta de absorver daquilo que você está dando de aula. Então você não tem que planejar, eu consigo trabalhar tudo isso no ano. Não. Meus estudantes conseguem trabalhar tudo isso no ano? Ou você planeja um tanto de aula sóbrio, trabalhando pouquíssimos conteúdos e trabalhando eles mais de maneira mais detalhada, ou então você dá conta da tua falta. E aí, se você quer planejar o dobro de conteúdo do que é sóbrio dar em 1 ano, ok, pode planejar, mas tenha consciência que você só vai trabalhar metade desse conteúdo. E não queira ficar apressando os teus estudantes para que você dê conta de um planejamento mal feito teu, porque isso eu vivenciei. Professores que faziam um planejamento mal feito, com o dobro de conteúdo do que era sóbrio dar em 1 ano, e aí ficavam apressando os alunos, querendo que os alunos produzissem muito mais do que era sadio fazer para dar conta do planejamento que ele tinha feito e que fez de maneira errada, que teria que ter feito de uma maneira adequada ao tempo que ele tinha e à velocidade dos alunos. Então, dificilmente eu vou saber de antemão qual é a velocidade que os meus alunos vão dar conta de trabalhar com o conteúdo. Então, de maneira geral, eu vou ter que trabalhar com a falta. Eu vou ter que planejar um pouco a mais do que eu acredito que vai ser trabalhado. E aí, trabalhar no ritmo dos alunos e dar conta de que, ok, metade do meu planejamento vai ficar sem trabalhar. Tudo bem. Eu planejei mais do que devia, não vai ter como. E isso eu vivenciei também nos nossos grupos de estudos. Então, às vezes a gente planejava no grupo de estudos trabalhar vários textos como uma forma de deixar já reservado, caso a coisa fluísse mais do que era esperado, para você também não ficar sem conteúdo para discutir, mas as nossas discussões seguiam por outros ritmos, seguiam por outros caminhos e não que não fossem produtivos. Caminhos muitas vezes muito mais produtivos do que o que tinha sido planejado por nós inicialmente. Mas isso fazia com que muitos dos textos que nós planejamos trabalhar ficassem de lado. E ok, tudo bem. Nós trabalhamos com competência aproveitando aquilo que damos conta de trabalhar. E não querendo dar conta de tudo que se planejou. Então isso é uma coisa que fica aí o alerta para todos os professores de todas as áreas. Vai para a tua terapia pessoal e trabalha com a tua falta. Para não querer que os teus estudantes supram a tua falta. Não. Se você não dá conta de ensinar todo aquele conteúdo no ano letivo, ok. O conteúdo vai ficar pela metade. Ou você se planeja em um conteúdo que você dê conta de ensinar. Agora, não querer que os teus estudantes aprendam de maneira extremamente falha, rasa, atropelada, porque você quer dar conta do conteúdo. E esse é um fator também que leva a uma outra queixa que os professores têm tido. Os estudantes não participam da aula, não respondem perguntas. Primeira coisa, talvez participação para eles não seja responder perguntas. Não é a participação que você quer.
Você dá a oportunidade dos estudantes participarem do jeito deles, ou você quer que eles simplesmente sejam animais amestrados por você? Que você pergunta e eles respondem? Não. Às vezes a participação do aluno, do estudante, é justamente dizer que ele não gostou do texto que você trouxe. Que o texto que você trouxe é tedioso, que o autor escreve mal, que ele não gosta dessa área. E aí, você aceita esse tipo de participação? Porque se a primeira contrariedade que o teu estudante traz a respeito do conteúdo que você está explicando, você olha para eles, isso é porque você tem pouca leitura a respeito, é mais do que compreensível que o aluno não vai querer participar, se quando ele participa a primeira coisa que você faz é chamar ele de burro, né? Porque isso também eu vivenciei muito em universidade. Porque, tanto em relação à minha pessoa, como de outros colegas. De o colega falar, olha, eu não concordo com isso que está sendo apresentado, porque tal e tal autor diz o contrário. E aí o professor diz, não, é que você fez uma leitura muito rasa desses autores. Pera lá. Se você vai, a primeira momento em que o aluno participa da aula, você vai chamar ele de burro na cara pela tua própria incompetência de trabalhar com divergência de pensamento, é óbvio que o teu aluno e o teu estudante não vai querer participar da tua aula. É mais do que compreensível isso. Então é preciso também ter atenção a esse detalhe. Participação não é necessariamente aquilo que eu quero que a pessoa diga. É o que ela se sente à vontade para dizer e participar. E que muitas vezes talvez me desagrade. Talvez eu não goste tanto da forma como essa pessoa escolhe participar. E eu vou ter que dar conta disso. Então é muito importante ter isso em mente. E uma outra questão também é a dinâmica que você cria durante a aula. Porque eu também tive muitos professores que eram muito acelerados. Essa professora especificamente que me vem em mente agora, ela era acelerada, mas ela ainda propiciava muito a participação em aula, porque ela tinha algumas pausas e alguns manejos que ela conseguia abrir essa possibilidade. Mas existem outras pessoas que eu vivenciei e vi que o discurso é tão acelerado e é tão constante que os alunos realmente não conseguem participar, porque para participar eles têm que levantar da carteira e mandar o professor calar a boca. É a única forma de participar, porque o professor não faz silêncio, o professor não dá brecha. O professor faz uma pergunta ou sugere uma temática para discussão e diante de 10 segundos de silêncio já está enfiando as suas próprias ideias. Calma lá, vamos se haver com a falta, vamos dar conta de suportar o silêncio, vamos dar conta de suportar que ok, os alunos estão em silêncio diante de uma colocação minha, deixa eles em silêncio. Mas começa discussões paralelas. Vai para a tua terapia. Quem diz que discussões paralelas não levam ao pensamento, não levam ao aprendizado e não levam à temática que você está propondo? Desvirtuou, começou um monte de discussão paralela, faz 5 minutos que está todo mundo discutindo outras coisas e ninguém se manifestou a respeito do conteúdo que eu trouxe. Ok, você não tem competência para chamar a atenção dos teus alunos de volta para você e não chamar a atenção no sentido de repreendê-los, mas sim, pessoal, ok, já discutimos várias coisas, e aí? A respeito do conteúdo que a gente está propondo aqui, veio alguma coisa? Vocês conseguiram pensar algo diferente? Conseguiram pensar algo para trazer, para expor? Se você não dá conta de fazer isso, aí as falhas tuas com a tua competência em dar aula. Não diz respeito aos teus estudantes, diz respeito ao teu posicionamento como professor. Então é preciso também que eu tenha uma tolerância e uma suportabilidade ao silêncio dos alunos, às discussões paralelas que muitas vezes vão levar justamente para a temática que a gente está discutindo. E aí dá essa folga, dá esse espaço. Ninguém se manifestou? Bom, então vamos reunir novamente vocês, vamos voltar para a nossa discussão, que é o foco desse espaço e desse momento. As outras discussões a gente deixa para mais tarde. E é isso. Então é preciso que os professores revejam seu posicionamento. Essa coisa que me foi trazida de que a gente precisa trazer as coisas mais mastigadas para os alunos, isso me desagrada imensamente, porque isso limita totalmente o pensamento e limita totalmente a capacidade racional. Não temos que trazer nada mastigado. Uma das frases que eu utilizei para referenciar isso, inclusive, foi que coisas mastigadas não têm o mesmo sabor do que quando você mastiga. Quem já comeu coisas esmagadas pelo garfo, papa, essas coisas, ou porque fez tratamento dentário, uma coisa que não pôde se alimentar com alimentos sólidos, quem já comeu alimentos batidos no liquidificador ou esmagados com garfo, sabe que não tem o mesmo sabor de você mastigar um alimento.
Então, em relação ao conhecimento não é diferente. Pode até ser mais fácil absorver conhecimento que já vem todo em slide bonitinho organizado, mas não tem nem comparação o prazer de eu ir no livro, no autor, pegar, ler e falar, olha só, é isso que ele quis dizer? Ou será que não é? E aí sim esclarecer dúvidas com um professor, com uma pessoa que talvez tenha um tempo maior de caminhada nessa área, mas ciente de que também não é dono da verdade porque tem um tempo a mais de caminhada. Então, rever esses posicionamentos, porque essa atitude de vou trazer as coisas mais organizadas e mais mastigadas para os estudantes porque eles não querem participar da aula, isso é atitude de preguiça de fazer da forma certa. Eu tenho preguiça de fazer da forma certa, que é rever o meu planejamento de aula e as minhas falhas como professor, e aí eu trago tudo mastigado para os meus estudantes, porque é mais fácil trazer tudo mastigado para eles, para que eu não precise esperar a participação deles, do que me reaver com as minhas faltas, com as minhas falhas e com o porquê meus estudantes não estão querendo participar da minha aula. Então fica aí essa questão é mais direcionado, obviamente, a professores, a quem está em uma condição de organizar e planejar aulas, planejar conhecimentos para estar repassando. Fica essa discussão, espero que tenha sido válida. Se não for inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei e até um próximo vídeo.